Olha, a minha tentativa agora vai ser fazer um ovo enquanto eu fico falando com a câmera. Fiz uma arapuca aqui para botar o celular. Que Deus me proteja, né, cara? Se cair já era. Já pensou? Derruba o celular bem no azeite. Ó, vamos lá, vamos fazer um ovo aqui, ó. Ovo, vou botar aqui um pouquinho de azeite de oliva. Há quem diga que não presta usar azeite de oliva assim, que ele vai estragar as propriedades do azeite de oliva. Eu não sei, eu gosto do sabor, então vai ser assim. Vamos pegar dois ovos. Tá, mas não é sobre o ovo que eu quero falar, eu quero falar sobre outra coisa. Eu ia falar hoje, enquanto eu tava lavando a louça aqui. Pera. Vamos começar do começo. Qual que é o começo aqui? O começo é que hoje eu acordei uma bosta. O dia tava sendo uma bosta. Por mais que eu não goste de reclamar, todo dia eu sou grato por acordar, mas convenhamos, né? Tem dias que, cara, tem dias que só pela misericórdia, mano. Não tem condições. Tem dias que a gente não sai do lugar, por mais que tenta. E aí eu ficava pensando, pô, mas o que eu posso fazer para melhorar? E algo na minha cabeça dizia, eu não quero melhorar, eu quero ficar na merda. Quero ficar quietinho aqui, de boa, encolhidinho assim na merda. E, cara, foda, parece bem contraditório, né? Você tá uma merda e querer ficar na merda. Mas é bem isso, sabe? É bem isso que acontece. Algo no nosso cérebro se sente mais confortável em ficar nessa merda confortável que você já tá. Porque é conhecido, sabe? É um ambiente conhecido, é um ambiente que vicia. Então a gente acaba preferindo ficar nisso muitas vezes. E eu tomei consciência disso já, né? Porque eu já ouvi muito falar sobre isso, muitos pensadores, muitos psiquiatras falam sobre esse assunto. Então eu passei a tornar consciente esse sentimento de querer ficar na merda, né? Por mais ridículo que seja. Enfim, dado isso, eu tava me sentindo assim, né? Tava me sentindo assim, tava uma bosta. E, meu, e até o corpo, sabe? Cansado, assim, um negócio. Nem fiz nada demais, mas o corpo cansado, pesado. E aí, em algum momento, não sei, eu comecei a levantar, meio sem pensar muito, a zanzar por aí, por aí. Aí eu peguei a Bíblia. Peguei a Bíblia ali, eu comecei a ler a Bíblia por indicação. E a Bíblia, eu nunca tive interesse em ler a Bíblia, sempre via como uma coisa meio bizarra, muito chato, sabe? Mas eu comecei a ler em Mateus, de Mateus a Judas, essa foi a recomendação que eu tive. Então eu comecei a ler. Opa, vamos melhorar isso aqui. Tá bom assim ou não? Comecei a ler. Pera lá, calma, aqui ó. Comecei a ler então de Mateus a Judas, tá? Mas estou bem no comecinho de Mateus ainda. E é uma história muito boa, sabe? É uma história muito tranquila assim de ler. A gente não fica sofrendo para entender nada, não, é tranquilão. Então comecei a ler a Bíblia há uns tempos atrás aí. E hoje o que eu fiz? Eu peguei a Bíblia ali, nesse momento específico, onde eu estava me sentindo bem para baixo, e comecei a ler. Nada demais, assim, não era nada que me fizesse melhorar meu ânimo para cima, não, mas eu entrei na história, e comecei a caminhar na história. E enquanto eu lia, estava falando sobre no momento que Jesus ele começou a explicar para os discípulos que eles iam ser perseguidos por causa de Jesus, enfim. E aí Jesus começou a passar esse ensinamento e os discípulos se separaram e foram cada um para o seu caminho lá. Essa é a parte que eu estava lendo ali em Mateus. E aí, enquanto eu estava lendo, eu já comecei a me sentir melhor. Na hora, assim, já foi dando uma aliviada, assim, a minha mente já foi para outro lugar, saiu um pouco daquela coisa que eu estava na lama mesmo, sabe? E na lama da própria mente, né? Depois disso, terminei de ler a parte da Bíblia ali, peguei o livro do Carl Jung, que eu estou lendo, que é sobre sentimentos e sonhos. É um livrinho bem curtinho, de 80 páginas, e comecei a ler isso dali,
E no próprio livro ele cita uma passagem sobre a gente repetir coisas, né? Sobre a gente fazer muita coisa que nem sabe o significado delas. Aí ele deu um exemplo religioso, que eles falam do sangue de Cristo, que as pessoas estão... Até vou ver ali, peraí. Qual que é a frase? Ó, o ovo ligado ainda, cara. Você tá louco? Ó, aqui, ó. Onde é que tava? Através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo somos redimidos de nossos pecados. O que significa isso? Diz Jung. E aí ele estava falando sobre o significado das coisas, né? Muitas vezes as igrejas falam isso, todo mundo tipo diz que então tô redimido dos pecados, mas ninguém entende de fato o que está sendo dito aquilo. Então ele não está criticando necessariamente Jesus ou a igreja, não. É a compreensão das pessoas. Elas se redimem dos seus pecados, elas dizem que estão redimidas dos seus pecados, mas elas não sabem exatamente o que está sendo dito ali, o porquê daquilo e tal. E ele deu outros exemplos também. Deu exemplos de outros curandeiros da África, por exemplo, até curandeiros dele, que faziam lá suas curas, mas não sabiam muito bem a origem disso, não sabiam muito bem por que faziam, entende? E aí quando eles eram questionados sobre isso, por que vocês fazem isso? Porque meu pai fazia. Tá, mas e por que teu pai fazia? Porque meu avô fazia. E tá, mas e o porquê disso? Não sei, eles tinham esse conhecimento, a gente já não tem mais. E aí ele dá esse exemplo que isso está presente em nós, ou Jung, né? Que isso está presente na gente, que isso está presente em todas as culturas, e no nosso caso, um exemplo próximo nosso da árvore de Natal. Muitas pessoas montam a árvore de Natal e não sabem exatamente por que da árvore de Natal. Tá, para celebrar, o que tem a ver a árvore de Natal? Se você perguntar para muitas pessoas, elas não vão saber dizer. Inclusive, eu não sei dizer agora aqui o porquê da árvore de Natal. Da onde veio a árvore de Natal? O que ela significa? Eu agora não lembro disso. Em algum momento talvez eu já tenha visto, mas eu não sei. Enfim, o que eu ia falando, né? Amarrando isso aqui. Eu tava meio merda, daí comecei a ler a Bíblia, dei uma melhorada, passei para o Jung, fez uma conexão ali com o negócio do Jesus Cristo, com a religião. E depois eu estava ouvindo um audiolivro do Jung também. E falava muito sobre... Deixa eu achar um lugar para botar esse celular agora, cara. Espera, vou terminar de fazer isso aqui, daí eu vou comer meu ovo. E aí falava sobre... Vamos achar um cenário legal aqui, né? Aqui tá bom. No áudio, né, que eu tava ouvindo. Falava sobre... Sobre o que falava? Sobre a forma que interpretamos as coisas? Não. Bicho, bem no meio do vídeo me dá uma gafe dessa, um esquecimento, uma demência. Calma, vamos lembrar. Vamos junto aqui, sem pausar. E o tempo correndo, cara. O tempo correndo e você está prestes a abandonar esse vídeo a qualquer momento se eu não lembrar. Segura aí comigo. O áudio. Lembrei. O que eu queria falar? Era que tudo começou com eu estando uma merda. E quando eu estou uma merda, qual que é o próximo passo? O próximo passo é ficar bem. Cara, só tem estar mal e estar bem. E quando você tá bem, você acaba... Vai ter outro momento que você vai ficar mal. É sempre essa oscilação. A vida é isso, sabe? Você sobe, você desce. Você sobe, você desce. Então, quando eu tô mal, eu vou ficar bem. O próximo passo é ficar bem. Quando você tá de saco cheio, tipo, tá tudo horrível, você não aguenta mais, esse é o momento da grande virada. É o momento que você vira a página porque você precisa sair daquilo que tá muito ruim e você faz algo para mudar isso. Então, eu passei a perceber que esses momentos ruins são os pontos de virada da minha vida. E pode ser da tua também. Porque, simplesmente por isso, você não quer ficar ruim o tempo inteiro. Porque se você ficar ruim o tempo inteiro, digamos que você aceite, vou ficar assim, tá tudo bem. Então tá tudo bem. Você escolheu ficar assim, tá tudo bem. Você mesmo disse que já tá tudo bem. Agora, se não tá nem um pouco bem, se você tá se sentindo mal, se tá se sentindo uma merda, seja por qual for o motivo, você vai se cansar disso e vai fazer alguma coisa para sair disso. Entendeu? E aí, virou uma chavinha na minha cabeça. Eu pensei, cara, quanto pior é, melhor fica. Deixa eu ver, eu até anotei, eu parei de lavar a louça para anotar isso. Isso, exatamente, o título desse vídeo. Quanto pior é, melhor fica. O que significa isso?
significa que quanto pior você tiver, melhor vai ficar. Porque esse é o momento da virada. Digamos que você esteja no ápice do que tem de pior. Você vai virar e vai estar começando uma fase nova, uma fase boa. Porque você precisa disso como ser humano. Você precisa achar um jeito de sair da merda para conseguir caminhar, para conseguir andar. E às vezes, muitas vezes, o cérebro mesmo cria sensações na nossa vida para que a gente se adapte e acaba se sentindo melhor, para sobreviver mesmo, para ter um sentido de vida. O cérebro cria essa felicidade, cria esse bem-estar na gente em algum momento. Então, por isso que quanto pior for, melhor fica. Porque se tá ruim, você vai dar uma virada na tua vida, você vai dar uma revolução aí e vai começar do zero. E daí, quando você vai começar do zero, você vai começar melhor. Essa é a mensagem que eu tinha para falar para vocês. Tenho aqui meu ovo pronto, ó. Ovinho bom, vou comer com pão e rendeu aí uma troca de ideia. Já temos um vídeo novo pro canal. Um forte abraço, até a próxima.